Olá, muito boa tarde. O Jogo Aberto prossegue com a sabatina com os pré-candidatos nas eleições 2022. Neste espaço, você sabe muito bem, né? Você pode acompanhar um pouquinho da história daqueles que querem nos representar nos próximos 4 anos e o que eles pensam a respeito de temas importantes para o Estado e para o país, como saúde, economia, educação, segurança pública, agricultura. E lembrando que esse espaço é aberto a todos os pré-candidatos que entrarem em contato conosco. Todos terão o mesmo tempo e as mesmas perguntas serão feitas. E a nossa convidada de hoje é Jaqueline Rocha, formada em administração, presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, foi candidata a governadora no estado na última eleição, candidata a vice-prefeita de Vitória nas eleições de 2020 e agora é pré-candidata a deputada federal pelo PT. Jaqueline tem percorrido todas as cidades capixabas para ouvir as demandas dos eleitores e agora está aqui com a gente no sul do estado. Jaqueline, boa tarde, prazer em tê-la conosco. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham do Aqui Notícias. Uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Jaqueline? Jaqueline é uma mulher negra, trabalhadora. Sou filha de empregada doméstica, meu pai é caminhoneiro. E ingressei na política através dos movimentos das comunidades eclesiais de base. Fui 15 anos da Pastoral da Criança e também da luta do movimento sindical. Como eu era comerciária, trabalhava de balconista, acabava participando também de algumas reuniões. E foi aí que eu conheci um pouco mais sobre os nossos desafios, não só enquanto mulheres, mas também do mercado de trabalho, a luta pelo salário digno, a luta pelo plano de saúde, enfim, todos os benefícios e melhorias que a gente poderia alcançar enquanto um coletivo. E resolvi me filiar ao Partido dos Trabalhadores, onde eu fui do Conselho Estadual da Juventude, fui uma das fundadoras do Conselho Estadual da Juventude. Militei sempre enquanto juventude trabalhadora nesses espaços, ajudando a criar uma relação também muito forte com os movimentos sociais. E acabei também sendo aluna do ProUni, graduanda em administração, exerci o cargo de gerente de Economia Solidária e Microcrédito na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado, até porque eu acredito muito no desenvolvimento local, muito das pautas de soluções que a gente tem hoje, elas se dão a partir do local onde a gente mora, da valorização das cidades, da valorização das políticas que são feitas através do associativismo e do cooperativismo, que é o que a gente chama hoje do empreendedorismo, né? Agora você está fazendo essa caminhada pelo Espírito Santo, né? Já deve ter conversado com muita gente. Quais são as demandas principais, as pautas, os problemas que você tem visto? Fernanda, é lógico que a gente está saindo de um período pandêmico, né? Aqui nós tivemos mais de 15 mil mortes por Covid. Talvez muitas das pessoas que, inclusive, acompanham aqui o noticiário, né, que eram fãs dos Aqui Notícia, infelizmente perderam as suas vidas por conta desse momento terrível que a gente está vivendo. O negacionismo trouxe um impacto muito grande. E a gente tem visto que a principal demanda hoje aqui no Estado do Espírito Santo é a tristeza de ter que conviver com quase 390 mil pessoas em situação da extrema pobreza e da volta da fome. Então, eu diria para você que pensar no futuro do Estado do Espírito Santo é pensar em como que a gente vai superar a fome, o desemprego, a feminização da pobreza, a violência contra as mulheres, porque isso é algo que, se não estiver no eixo central de qualquer política, seja ela de nível federal, estadual, municipal, dificilmente a gente superaria as desigualdades. Então, a gente ouve muito sobre esses principais desafios, né? Hoje, tudo que as pessoas querem é ter saúde, ter emprego, ter condições de colocar o que ela gostaria na mesa para ela e para suas famílias. A campanha eleitoral mudou muito, né? Assim, das últimas eleições, 2 eleições aí para trás, a internet tem um papel fundamental, né, nessa campanha.
Como que vocês estão trabalhando essa proximidade com os eleitores nas redes sociais? Há muita demanda? As redes sociais, elas mudaram, né, completamente, né, como você disse, sobretudo o que vai se tratar das campanhas políticas ou da pré-campanha, como é o que a gente está fazendo, de ter um espaço para o possível eleitor e eleitora nos conhecermos um pouco melhor. E, principalmente, também, porque é uma tecnologia que, ao mesmo tempo, ela nos aproxima, só que ela também tem sido utilizada muito de maneira equivocada para disseminar informações falsas e até mesmo uma política de ódio. Então, esses espaços eles precisam ser ocupados por pessoas que tenham o compromisso no combate das fake news e, principalmente, de levar a verdade para as pessoas, né? Não é porque estamos na internet, na era digital, que podemos falar de qualquer forma, atacar, né, as pessoas como se não houvesse nenhum tipo de regra. Então, mesmo sendo as redes sociais um advindo importante, é preciso saber que esse território tem regras, que esse território é mobilizador, sim, mas nada substitui também o contato humano, o olho no olho, o abraço que a gente estava tanto sentindo falta. Então, eu acredito que a gente vai conseguir unir essas duas coisas, né? A gente precisa, inclusive, humanizar bastante as redes sociais, porque, ultimamente, ela tem sido um espaço de veiculação de ódio e de fake news, mas ela também pode ser o território do enfrentamento dessas formas de violência, inclusive da violência digital. A gente está no Jogo Aberto e com a sabatina dos pré-candidatos das eleições 2022. Hoje a gente está conversando com a Jaqueline Rocha, ela que tem percorrido aí as cidades capixabas, né, para conhecer a demanda dos eleitores. Ela que é pré-candidata à Câmara Federal pelo PT. Jaqueline, agora eu queria entrar nas propostas, nos tópicos. O primeiro deles é a saúde. Quais são suas propostas para esse setor? Fernanda, um dos maiores desafios que nós teremos na Câmara Federal, primeiro, é rever tudo o que aconteceu diante do orçamento secreto e trazer à tona realmente para a população a reativação dos conselhos e rever, sobretudo, o teto de gastos que congela investimentos na área da saúde, educação, assistência por mais de 20 anos. De certa maneira, quando a gente vê que durante a pandemia o que salvou efetivamente a nossa população de maiores tragédias foi o Sistema Único de Saúde. Então, isso envolve também capacitação profissional, valorização salarial desses profissionais que estão ali na linha de frente. Acredito que o Mais Médicos ele foi uma política muito importante e que precisa voltar. Programas como Mais Médicos, programas como Melhor em Casa, fortalecer novamente a farmácia popular. Hoje em dia, a população ela vai sofrer muito com o resquício, sobretudo no ambiente da saúde mental. Nós vivemos um período triste de confinamento e de termos não somente o efeito da pandemia na questão da saúde, mas economicamente também. Então, se a gente não pensar que as nossas gerações atuais e as futuras gerações precisarão de apoio e assistência psicológica para poder superar também esse momento que a gente está vivendo, é algo que seria transformar o Brasil através da valorização da saúde básica. Por isso que os agentes municipais de saúde que trabalham nos programas de saúde da família, os postinhos, eles têm um papel totalmente estratégico e não podem ficar alheio, sofrendo desmonte, sofrendo desestrutura por falta de investimentos. E a respeito da educação, né, que é outro setor que também sofreu muito durante a pandemia por causa do fechamento das escolas, quais são suas propostas? Acredito, Fernanda, que nós estamos aí vivendo, na semana passada, tinha um projeto de lei lá no Congresso Federal que pautava principalmente o fim das cotas e a cobrança de mensalidade na universidade pública. O que nós defendemos, e eu acho que a população cachoeirense, como toda a população capixaba, sabe, é que nós precisamos de serviços gratuitos, públicos e de qualidade, porque, como os pagadores e pagadoras de impostos, é o mínimo que nós merecemos que o Estado nos promova. Então, fazer com que o ensino superior
esteja novamente valorizado na ordem do dia, assim como a proteção das políticas de cotas, porque a gente precisa das políticas de cotas até para garantir a entrada e a permanência estudantil também. Isso precisa ser olhado de maneira mais cuidadosa e, sobretudo, ajudar os municípios e ajudar o Estado na educação básica. Nosso futuro está nas crianças. A gente precisa cuidar melhor da infância. Nós não podemos negligenciar a falta de investimentos. A gente viu aí que os efeitos da pandemia, muitas crianças, elas iam para a escola para merendar e para se socializar também. Então, por isso que eu volto lá ao nosso debate inicial, porque combater a fome, combater a pobreza, garantir uma escola pública, gratuita, de qualidade, lutar para que haja realmente escolas de tempo integral. A gente sabe que, hoje em dia, as mães solos, elas têm um papel fundamental, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação, sobretudo da criança na primeira infância e também na adolescência. Então, é preciso buscar várias estratégias que possam mirar da primeira infância ao ensino superior como um eixo central, novamente, de valorização no nosso país. Estamos conversando com Jaqueline Rocha, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo PT aqui no Espírito Santo. E ela está no Jogo Aberto para falar um pouquinho sobre as propostas, né? O que ela vai trazer aí durante essa campanha. Jaqueline, e a respeito da economia, quais são suas propostas? Bom, eu disse aqui que o nosso desafio é rever o teto de gastos. Nós estamos vivendo um processo de dolarização da gasolina, dolarização do gás de cozinha. A dona de casa não pode pagar pela negligência do atual governo, né, que tem colocado sobre os ombros da classe trabalhadora o pior efeito do desmonte, por exemplo, das nossas fornecedoras de gás e gasolinas, petróleos e derivados. Mas, para além disso, nós estamos vivendo também a pior inflação dos últimos 27 anos. Ou seja, hoje, quando a gente fala de um salário mínimo, alguém que ganha, por exemplo, R$1.000, a gente está falando, na verdade, que ela só tem como gastar R$700. É como se R$300 daquilo que ela estivesse recebendo tivesse totalmente desvalorizado e se perdesse. Isso faz parte de uma política de concentração de renda. Se não valorizarmos o desenvolvimento local, os pequenos comerciantes que geram emprego, se não valorizarmos a produção da agricultura familiar, que é aquela produção da agricultura familiar que está lá na roça, é ela que traz alimento para a cidade. Nós não podemos ser um país apenas só de commodities, né? Que vamos exportar apenas soja, vamos exportar apenas grãos para fora do país e achar que isso é a nossa economia. O brasileiro come arroz, feijão, quem é carnívoro vai comer carne, vai comer frango, quem é vegetariano vai comer salada. Então, você precisa garantir que o alimento esteja, sobretudo, com preços que a população consiga pagar por isso, e não dolarizado da forma com que a gente está. Então, a valorização do salário mínimo. E, assim, Fernanda, eu acho que a gente tem que lutar muito para ter uma renda básica no Brasil. A renda básica, ela é uma alternativa, não só no Brasil, mas aqui no Espírito Santo, que pode, em muitos momentos em que há essa desvalorização do salário mínimo, ser uma alternativa de você colocar a renda para circular dentro do seu território e dentro aqui mesmo do Estado. Então, acredito que iniciativas que venham fazer com que o dinheiro que a gente receba fique aqui, circule aqui e possa retornar em formas de investimentos, é a melhor forma que a gente tem hoje de cuidar também da nossa população. Eu vou puxar o gancho, já que você falou de economia. O Espírito Santo é um estado agrário, né? Em sua maioria, sim, tirando a Grande Vitória, algumas áreas, e de pequenos agricultores. Quais são suas propostas para ajudar a agricultura aqui no estado? Fernanda, eu lembro que na época do governo Lula e Dilma, nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, várias cooperativas aqui na região, no interior de Cachoeiro de Itapemirim e também no interior de todo o estado do Espírito Santo,
foram beneficiados com programas desde o Pronaf, Luz para Todos. Isso trouxe uma verdadeira revolução para quem estava ali no campo. E o programa do PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que fazia exatamente isso, as prefeituras sendo obrigadas a comprar do produtor rural ali o alimento para ser colocado na merenda escolar. Então, eu acredito que programas como esse eles precisam voltar de uma maneira cada vez mais fortalecidas, porque nós, infelizmente, sofremos um desmonte. Hoje, para um produtor rural, efetivamente, financiar um equipamento para melhoria da sua roça, para melhoria da sua propriedade, é quase impossível. Juros abusivos, sem prazo até mesmo para poder pagar. Então, nós precisamos investir novamente dentro desses territórios. E aí, quando a gente tinha, por exemplo, alguns ministérios, né, o próprio Ministério da Pesca, que na região litorânea, aqui, que tinha Marataízes, Piúma, Anchieta, Guarapari, fizeram uma verdadeira revolução, porque não somente para quem trabalhava com o setor da pesca, as pessoas também puderam investir também na aquicultura dentro dos territórios, por exemplo, como produção de tilápia. Mas hoje você vai fazer investimento, para onde que você vai levar isso se você não tem para quem vender ou você não tem efetivamente o parceiro que vai te comprar? Então, é preciso novamente restabelecer, ter um pacto federativo que possa socorrer os municípios. Outro ministério que tinha um papel importante, foi importante, inclusive, aqui para Cachoeiro e Itapemirim, foi o Ministério das Cidades, que pôde promover uma política de desenvolvimento, olhando para as cidades de uma maneira muito importante, considerando a regionalidade de cada um. Então, a gente sabe que o Espírito Santo é um estado agrícola e que tem as suas regiões que têm o maior potencial do café. Existem outras que são o leite. Existem outras que vai ser para a área industrial, que vai ser o minério, que vai ser o granito, que vai ser outras formas, por exemplo, de exploração. E essa cadeia produtiva ela precisa estar organizada não para poder fortalecer o mercado externo de exportação, mas para fortalecer quem realmente trabalha e paga por aquilo, que é a população local. Estamos conversando com Jaqueline Rocha, ela que é presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo e é pré-candidata a deputada federal pelo Estado. A gente está fazendo essa sabatina aqui com todos os pré-candidatos e lembrando, que esse espaço é aberto a todos que entrarem em contato conosco. Todos terão o mesmo tempo e as mesmas perguntas serão feitas. Jaqueline, o que você me fala sobre segurança pública? Quais são suas propostas? Bom, acho que segurança pública, primeiro a gente tem que acabar com a política da tentativa de flexibilização de armas. Nós vimos um presidente da República ironizando, falando que não interessava, na verdade, o preço do feijão, que era mais importante, por exemplo, vender fuzil do que comprar feijão. A gente sabe que uma das maiores violências, elas estão ligadas, sobretudo, aonde estão os bolsões de pobreza e aonde não tem oportunidade. Eu diria que o maior investimento em segurança pública é o investimento na cidadania, é o investimento na educação, e não tem como a gente falar que mais armas gera mais segurança para a população. Ao contrário, nós estamos vivenciando aqui índices alarmantes de feminicídio, de violência contra as mulheres, de violência contra a população negra, a discriminação, a homofobia, enfim, que são coisas que nós temos praticamente 522 anos de existência, isso já deveria ter sido superado. Mas a gente tem um Estado opressor e ele está cada vez mais militarizado e ele, na verdade, ele não traz segurança. Ele acaba sendo o principal opressor e também sendo o que faz mais violências ao negar as políticas públicas essenciais para a sua população. Então, o que eu mais acredito que é o combate ao racismo, que é o combate à misoginia, que é o combate a essas formas de violência e não ao armamento. Eu acho que a gente precisa de mais livro, de mais educação, de mais cultura,
falava ali na recepção que Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, ela tem expoentes da nossa cultura, sabe? E isso não é só o povo cachoeirense que precisa saber, é o estado do Espírito Santo, é o Brasil. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através, inclusive, de incentivos a conhecer a nossa história, né? E uma história que é uma história bela, que é uma história bonita. Então, esse pertencimento, ele precisa voltar a existir. Quando a pessoa se pertence a dentro de um território, ela sabe exatamente de qual lado que ela vai somar, de qual lado que ela quer estar. É o lado da oportunidade, é o lado da cidadania, é o lado de que vai olhar o outro como não ser um sujeito eliminado, mas sim um parceiro dentro do convívio social. Então, eu acho que, para isso, a gente precisa de ter menos armas, mais livros, mais cultura, mais educação, mais saúde e mais combate, sobretudo, às desigualdades que a gente enfrenta no dia a dia. Perfeito. Estamos conversando com Jaqueline Rocha. Jaqueline, eu queria te agradecer pela sua participação aqui. Microfone sempre aberto. Eu sempre costumo falar, né? Isso aqui é uma mesa para a gente discutir e expor ideias, né? É um espaço aberto, democrático, para a gente falar e construir. Queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Fernanda, quero muito te agradecer. Agradecer a toda a equipe do Aqui Notícias, que está aqui presente com a gente, e também quem está nos assistindo pela internet, e pode acompanhar esse momento tão importante que é as eleições. O recado que eu tenho a dizer para as pessoas, para a juventude, é que nós estamos atravessando um momento importante, é um momento de travessia. Tem sido difícil, tem sido difícil, tem sido doloroso, mas a política, ela é ferramenta de transformação. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que olhar para um político e saber que ele só tem um voto, efetivamente. Mas a vontade coletiva é o que deve permanecer, mas ela deve orientar a sabedoria do povo e a sabedoria para a implementação de dias melhores. Então, eu acredito na política como ferramenta de transformação. É por isso que a gente está aqui apresentando essa pré-candidatura, a pré-candidatura da Jaque. E eu tenho certeza que eleger mais mulheres, que eleger pessoas comprometidas e, sobretudo, eu ouso dizer que eu sou apaixonada pelo meu estado do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a gente vai lutar muito para transformar a realidade difícil em dias de esperança, em dias de oportunidade, em dias de lutar efetivamente para que algumas das opressões que a gente mais sofre no dia a dia possa acabar e venha aí um tempo novo aí, um tempo de dias melhores aí para todos e para todas. Obrigada, Jaque. Que agradeço. O Jogo Aberto fica por aqui, lembrando, né, que esse é um espaço democrático. Todos que quiserem participar, todos os pré-candidatos, a gente está aqui, olha, de microfones abertos. A você que fez companhia para a gente, nosso muito obrigada e até a próxima. Tchau.